CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 15º episódio do CRP Cast. Nesse episódio, contamos com a participação do psicólogo Éder Belo, no quadro Psi o Quê? E da psicóloga Kamene Jung Rolim e da empreendedora social Lisiane Pires na roda de conversa, mediadas pela conselheira Mainar Vorga. Nas locuções, contamos com a participação das conselheiras Carla Tomasi e Roberta da Silva Gomes. CRP destaca. Olá, eu sou Carla Tomasi e nessa edição do CRP Destaca vou falar sobre o processo de racialização das pesquisas do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRPRS, o CREPOP, e sobre o Caderno da Semana dos Povos Indígenas, lançado pelo Conselho de Missão entre Povos Indígenas. Mesmo com a ampliação do debate acerca das estruturas racistas que formam a sociedade brasileira, na área da saúde ainda predominam propostas voltadas a um suposto sujeito universal, idealmente branco. No campo prático, o olhar sobre a raça e racismo segue aparecendo apenas pontualmente e não como elemento estruturante das subjetividades e das relações sociais. Pensando nisso, o CREPOP passou a observar em suas pesquisas, aqui no Rio Grande do Sul, como as racialidades aparecem, ou não, no discurso das psicólogas. A proposta regional é que esse olhar racializado atravesse a condução de todos os ciclos de pesquisa que fazem parte da construção das referências técnicas para a categoria. Com isso, a ideia é dar visibilidade ao racismo estrutural denegado pelo mito da democracia racial brasileira, destacando a necessidade da existência de políticas que reduzam os seus efeitos, além de produzir deslocamentos em relação à percepção das psicólogas sobre como encaram as racialidades em sua prática cotidiana. O Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN, lançou recentemente o Caderno da Semana dos Povos Indígenas 2022, que tem como tema Direito ao Território, Direito à Vida. A publicação apresenta a compreensão do que é o território para os povos indígenas. Com texto de Douglas Jacinto da Rosa, do povo Caigangue, e ilustrações de Vanessa Ribeiro, do povo Guarani Mimbiá, o caderno mostra que ter direito ao território garantido é caminhar em direção à vida digna, não somente para as pessoas indígenas, mas para todas as formas de vida que habitam este espaço. É o direito ao território que fortalece a identidade étnica, os modos de vida próprios e especialmente o direito à vida em si. Acesse a publicação e outros materiais audiovisuais no site comin.org.br. Arte Psi. Olá, eu sou Roberta da Silva Gomes e no Arte Psi deste episódio do CRP Cast trago a dica de um livro e de uma websérie. O livro Esperança Feminista, escrito por Débora Diniz e Ivone Gebara, foi lançado pela editora Rosa dos Tempos. A obra apresenta o estranhamento de uma conjugação patriarcal naturalizada, a celebração da alegria feminista e uma vida de desobediência criativa ao patriarcado e suas tramas, e propõe uma reflexão sobre a ação feminista a partir de 12 verbos políticos e poéticos. Professora universitária, Débora Diniz é conhecida amplamente pela sua atuação para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, incluindo a descriminalização do aborto. Pela reação de extremistas à sua atuação, foi obrigada a se autoexilar em 2018.
Ivone Gebara é uma freira católica, ecofeminista, que devido à teologia crítica que faz e a sua postura sobre a descriminalização do aborto, foi proibida pelo Vaticano durante anos de falar em público e divulgar suas ideias. Débora e Ivone são dois grandes nomes do feminismo brasileiro, que agora se encontram para pensar a esperança feminista. A segunda dica de hoje é da websérie Vozes Negras Importam, disponível no YouTube, com direção de Thiago Tendade e produção de Paulo Dionísio. O projeto é dividido em 12 capítulos que contam a história e a trajetória de 12 cantores e cantoras negras do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi financiada pela Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul e tem o objetivo de retratar questões culturais, sociais e políticas com profundidade e, ao mesmo tempo, com leveza, criando um registro histórico da arte negra produzida no sul do Brasil. Psi o quê? Um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. A partir da ideia de laicidade, o Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões sobre as demais. A laicidade do Estado e a liberdade religiosa são direitos garantidos pela Constituição Federal Brasileira. Apesar de vivermos em um Estado laico, iniciativas para a inclusão de conteúdos religiosos em medidas estatais e até mesmo na organização do Estado têm crescido no Brasil. O tema também vem ganhando destaque no exercício profissional da psicologia. No Código de Ética da Psicologia, há referências importantes sobre laicidade. Além disso, a Resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 1 de 1999 e 18 de 2002, ressaltam os cuidados ligados à orientação sexual e ao preconceito racial que muitas vezes sofrem interferência do dogma religioso. Convidamos o psicólogo Éder Belo, coordenador do Eixo de Psicologia e Laicidade do CRP do Rio de Janeiro, doutorando em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador convidado do Grupo Relapso, Religião, Laço Social e Psicanálise, da Universidade de São Paulo, a falar sobre essa relação entre psicologia e laicidade. Olá a todas, todos e todes. Prazer estar aqui a convite do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul para falar um pouquinho sobre a relação entre psicologia e religião e a importância da laicidade para o exercício profissional e científico da psicologia. Meu nome é Éder Lemos Belo, sou coordenador do Eixo de Psicologia e Laicidade do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. E aí, para a gente poder falar rapidamente sobre essa relação entre psicologia e religião, eu queria dizer que tanto a psicologia quanto a religião, elas atuam sobre o mesmo campo subjetivo, o campo de produção de sentidos para a existência. Só que tem uma diferença muito importante, porque a psicologia, ela vai produzir sentidos sobre o sujeito e com o sujeito a partir de um lugar singular, a partir das experiências singulares daquele sujeito, entendendo todos os atravessamentos de raça, classe, gênero, sexualidade que aquele sujeito na sua singularidade vive. Então é um olhar interseccional que aposta de uma maneira ética na singularidade e na produção de sentidos a partir do lugar de fala daquele próprio sujeito que está ali de alguma maneira acessando a psicologia. Já a religião, ela tem um escopo, uma doutrina, uma ortodoxia já estabelecidos, por líderes religiosos, por textos sagrados que vão determinar o que o sujeito deve fazer, como ele deve estar no mundo, produzindo um sentido mais endurecido. Talvez a gente possa falar que a religião traga uma moral para o sujeito diferente da ética da psicologia. Por isso a importância da laicidade, porque a laicidade vai garantir que nenhuma religião específica possa estabelecer para os sujeitos um modo de ser e de estar no mundo único, respeitando então a singularidade de cada sujeito. Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre psicologia, religião e a importância da laicidade no exercício profissional. Roda de conversa.
Saúde mental no sistema prisional é o tema da roda de conversa desta edição do CRPcast. A estrutura precária dos ambientes prisionais, o aumento do aprisionamento de pessoas que usam drogas a partir da publicação da Lei 11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o sofrimento psíquico inerente ao aprisionamento, as dificuldades de acesso das pessoas presas às políticas públicas de saúde mental são alguns aspectos que devemos considerar ao pensar na saúde mental das pessoas privadas de liberdade. De que forma a pandemia da Covid-19 agravou essa situação? Como a atuação da psicologia pode contribuir para melhorar a vida dessas pessoas e de suas famílias? Para refletir sobre essas e outras questões relacionadas ao sistema prisional, convidamos a conselheira Mainar Vorga, vice-presidenta do CRPRS e coordenadora do Núcleo do Sistema Prisional do Conselho, a mediar essa roda de conversa com a participação de Kamene Jung Rolim, psicóloga do Presídio de Taquara, e Lisiane Pires, presidenta da Frente dos Coletivos Carcerários do Rio Grande do Sul. Olá, Kamene, Lisiane, é uma honra ter vocês aqui para essa nossa roda de conversa sobre saúde mental no sistema prisional, que é um tema que a gente tem debatido nos encontros do núcleo, tem debatido na frente dos coletivos carcerários, então eu estou na expectativa por esse encontro, né, de vocês duas para a gente tratar sobre esse assunto que é tão importante para nós, que faz parte das minhas duas militâncias se encontram nesse assunto, né. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Lisiane sobre como a organização da frente dos coletivos carcerários durante a pandemia de Covid-19 tem a ver com a saúde mental. Se for uma pergunta muito viajante, tu pode me pedir que eu debulhe ela um pouquinho, mas eu acho que tu já tem pensado muito nisso também. Olá, pessoal, tudo bem? Mainar, Kamene, tratando da questão, né, da saúde mental. Falando um pouquinho sobre isso, a Frente dos Coletivos Carcerários do Rio Grande do Sul percebeu, desde o início do seu trabalho, que há uma dificuldade muito grande em relação a estratégias, políticas públicas e efetivas dentro do sistema prisional e fora dos portões para os seus familiares e egressos também. Nós acreditamos, na verdade, que precisa, né, de um empenho maior, que haja também mais profissionais da área, que haja um reconhecimento maior desses profissionais. A área técnica é de suma importância dentro do sistema prisional e nós, quanto familiares e representantes da sociedade civil, acompanhamos de perto, observamos e sinalizamos para o Estado e para o Judiciário. E é de suma importância que seja feita uma avaliação sobre essa questão e que possa haver uma melhora, né, quantitativa de profissionais dessa área para que possa haver realmente um atendimento digno, que não sobrecarregue os profissionais que existem hoje, mas que também possa trazer efetivamente melhoras para essas pessoas e um atendimento para quem está fora dos portões, mas que sofre as consequências do cárcere. Nossa, Lisiane, eu ia dizer quando eu formulei a pergunta que é para a gente considerar a complexidade da saúde mental, às vezes quando me pergunta, mas o que é saúde mental, né? Eu respondo para a pessoa, o que é saúde mental para ti? Para mim é meu trabalho, a minha casa, minha família, meu lazer, meu cachorro, meu... Então, aí eu faço de novo a pergunta, então, o que pode ser saúde mental para quem está preso? E aí, geralmente, a pessoa não sabe muito bem o que responder. É uma pergunta complexa, né? Eu te agradeço, eu como trabalhadora do sistema, por ter salientado que nós somos poucos e que fazemos o máximo com o que a gente faz, e por isso também a gente se reúne no núcleo do sistema prisional para discutir, para compartilhar estratégias, né? Porque realmente nós somos poucos. Mas aí eu queria justamente, então, perguntar para a Kamene, considerando a complexidade da saúde mental, que abrange vários aspectos da vida, e considerando a complexidade do sistema prisional, quais são, a partir do trabalho, dos teus estudos, da relação com familiares, das discussões no núcleo, sei lá, faz um recorte que tu achar mais interessante, quais são os principais papéis da psicóloga no sistema prisional em relação à saúde mental?
Olá, Mainar, olá, Lisiane. É uma honra estar participando desse podcast e eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões, pensando um pouco na experiência enquanto psicóloga que trabalha com homens privados de liberdade nos diferentes regimes, né? Fechado e semiaberto. E cada vez mais a prática tem corroborado, né, a teoria que demonstra a saúde como um conceito ampliado e o papel da psicologia nesse contexto como importante para a promoção de saúde. A promoção de saúde envolvendo a garantia de direitos, envolvendo o fortalecimento da rede de apoio, acesso aos serviços da rede e através, né, dos atendimentos psicossociais, seja individual ou em grupo, a busca por fortalecer fatores de promoção à saúde, né, e de proteção, pensando na pessoa que está em cumprimento de pena como pré-egressa do sistema prisional. Então, esse planejamento de futuro como um importante componente, né, dos trabalhos que são realizados e, como a Lisiane muito bem grifou, né, as condições muitas vezes não são as melhores porque lidamos com esse déficit, né, de profissionais e por isso a importância também, né, de ressaltar aqui a saúde numa perspectiva multidisciplinar, né? Penso muito nessa importância de compreender o trabalho da psicologia em articulação, né, com os outros profissionais, seja do serviço social, da segurança e com os serviços da rede também. Justamente, tivemos uma reunião do núcleo do sistema prisional, que foi uma reunião ampliada a outros profissionais que também trabalham no sistema prisional com o tema da saúde mental, porque a gente conhece a importância desse trânsito, desse diálogo entre as profissões, né, da transdisciplinaridade. E, às vezes, o trabalho da psicóloga e do psicólogo é visto como um acessório, como algo que não precisaria, ou como alguém que só faz exames criminológicos, que é uma coisa que a gente se recusa a fazer previsão de futuro, porque tecnicamente nós não temos essa formação para dizer se a pessoa vai reincidir ou não, e também porque entendemos, numa postura crítica, que a produção do aprisionamento, a produção do que se entende por delito, o proibicionismo em relação às drogas, é que fazem muitas vezes com que a pessoa esteja ali. Além da falta de acesso a outras políticas públicas, antes e às vezes depois do encarceramento, né? Então, agora a pergunta que eu faço, e eu já aproveito a deixa então para avisar que nós vamos fazer uma reunião ampliada em maio com o tema da saúde mental, e essa vai ser ampliada para todo mundo, assim, para juízes, para familiares de pessoas privadas de liberdade, para quem tiver interesse no assunto. Mas agora, o que eu gostaria de perguntar para as duas, né, porque, por um lado, um dos desafios que a gente encontra é a dificuldade de acesso da pessoa que está privada de liberdade às políticas públicas do SUS. Muitas vezes a rede de saúde mental entende que aquela pessoa não é dela, que não é seu cliente, né, apesar de que o SUS é para todas as pessoas que se encontram no território brasileiro. E também nós temos visto o enfraquecimento não está me faltando a palavra, mas enfim, as políticas de cuidado em liberdade têm sofrido alguns ataques nos últimos anos. No nosso caso da saúde prisional, foi a redução das equipes de saúde prisional e por muito pouco não foram retirados todos os profissionais de psicologia dessas equipes. Por muito pouco, porque o sistema Conselhos esteve nessa luta para evitar que isso acontecesse. A gente não conseguiu tudo o que queria, mas pelo menos se manteve um profissional da psicologia e do serviço social nas equipes. Então, considerando tudo isso, a pergunta que eu faço para as duas é: como se pode pensar no atendimento às pessoas privadas de liberdade, fugindo das lógicas punitivistas e manicomiais? Fugindo, com perdão do trocadilho, né? Entendo
Mainar, que uma questão que tu trouxeste, né, na reflexão é fundamental, né, para que a gente possa salientar a necessidade de uma mudança de paradigma. Me parece ser possível, né, mencionar que é algo que permeia o sistema prisional, mas a sociedade como um todo, né, uma ideia individualizante em relação à saúde e à doença mental. Então, essa mudança de paradigma para que possamos pensar, né, em diferentes fenômenos, incluindo a saúde mental no aprisionamento como um processo. E, a partir disso, né, a importância de salientarmos, então, o aprisionamento como um fenômeno complexo, multifatorial e que necessita aí de intervenções psicossociais para além do atendimento individualizado. Tenho tido a experiência do trabalho com grupos e desse trabalho multidisciplinar com a rede. Entendo que passamos por situações desafiadoras aí com a pandemia também, né, que trouxe aí uma série de desafios, e fico refletindo, né, durante a minha prática profissional, na importância de trabalharmos com os diferentes níveis de prevenção. Muitas vezes a intervenção ela acaba ocorrendo num nível de urgência ou emergência, né, que é quando a situação de crise está instalada. Então, entendo que o trabalho realizado, ele busca evitar que essas situações de urgência e emergência ocorram, né? A gente pensar na prevenção. Só o fato da pessoa estar privada de liberdade já é um fator de risco à saúde, né? Na pandemia podemos todos vivenciar isso em alguma medida, né? Já que o nosso ir e vir ficou comprometido por conta do distanciamento social. Então, além da privação de liberdade que provoca riscos à saúde, a gente tem todo esse contexto de vulnerabilidade, de superpopulação, de dificuldade de acesso, que impacta na saúde também. Então, entendo, né, que as alternativas criativas que têm sido encontradas, né, na minha prática e também por diferentes profissionais, a gente acaba trocando isso nesses espaços, como o núcleo do sistema prisional, estão nessa articulação, né, numa lógica, né, de compreensão da saúde como um processo e da importância, né, da inserção de outras práticas para além do atendimento individualizado, que é importante, mas não é a única estratégia possível, né? Os grupos têm aí um papel fundamental para fortalecer, inclusive, a rede de apoio. Mainar, eu observando, né, a tua pergunta, na verdade, e aí eu me senti um pouco deslocada, porque eu acho ela mais técnica. Então, acho que a Camille, ela acaba trazendo exatamente um olhar mais técnico para responder melhor. Mas, assim, do meu ponto de vista, que não sou técnica, mas que vivencio e vivenciei algumas questões relacionadas a essa tratativa, eu acho que há necessidade, vou voltar a dizer, né, mais profissionais, porque nós temos casas prisionais aí que comportam 1.500, 4.000 privados de liberdade, como é o caso do Central e outras casas prisionais, assim como tem casas prisionais com 70 e poucos apenados, né? Então, há uma diferença de uma casa para outra. Então, imagina um trabalho para ser feito com efetividade dentro desses locais com uma superpopulação. Existe toda uma dinâmica interna também. Não é tão fácil quanto parece aos olhos, né? Ah, eu quero um atendimento e eu vou mandar um bilhetinho para assistente social para ela pedir para a psicóloga me atender. Muitas vezes esse bilhetinho não chega, né? E dependendo da necessidade, e os fatores vão fazer com que piore isso tudo. Então, assim, como disse a Camille, tem uma questão cultural, está impregnada na sociedade lá de fora, está impregnada entre os próprios privados de liberdade, está impregnada entre os profissionais que atuam diretamente com essas pessoas privadas de liberdade. Então, assim, tem todo um caminho complexo para que esse atendimento possa ser melhorado. Aí nós temos tem que ter muita disponibilidade e muita vontade para mudar esse contexto, não é fácil. Mas eu gostaria de colaborar com uma reflexão de alguns fatores, algumas
experiências, né, que a gente vem observando. Eu sempre gosto de trazer a questão da saúde mental, do bem-estar mental da pessoa, quando está lá dentro, né? Porque o que acontece? Existem alguns momentos realmente que tem essa preservação do bem-estar mental, e ele vem normalmente através da manutenção dos vínculos familiares. Por incrível que pareça, o Estado não consegue dar essa assessoria, né, dar essa assistência completa, e aí os familiares acabam suprindo isso através da visitação, através até mesmo da entrega de uma simples sacola com itens, né, que para muitas pessoas parece assim, o que é isso? É apenas uma sacolinha com mantimentos ou com higiene. Não, é manutenção de vínculos familiares mesmo. E isso é para ambas as partes, para o familiar que visita e para a pessoa que espera, que está privada de liberdade. Porque o sabonete que tu escolhe, a pasta de dente, o barbeador que tu está mandando para a pessoa privada de liberdade é a forma de demonstrar o teu afeto por aquela pessoa. A comida que tu faz para levar o potinho da comida, existe uma polêmica gigante que o pote é só para visitação, pro visitante. Ainda hoje nós questionamos em uma reunião, inclusive, é uma manutenção de vínculos. O familiar, ele acorda de madrugada, normalmente, para preparar esse pote de comida, para levar um pouco de afeto, carinho para essa pessoa que está privada de liberdade. E essa pessoa espera isso, né? Então eu trago essas experiências como uma forma de reflexão, porque às vezes a sociedade não tem noção do que é esse contexto todo. Outra questão que me chama muito a atenção, em conversa com pessoas que já saíram do sistema prisional, tanto pessoas que têm dependência química, têm essa dependência, que enfrentam grande dificuldade de se manter afastado, né, e não reincidir, e ir até o médico não é um processo simples, nem para mim e nem para a pessoa que está ou saiu do sistema prisional. Para ninguém é muito fácil procurar um psicólogo, uma ajuda profissional, né? Existe aí alguns tabus também relacionados a isso, mas assim, o diálogo, a experiência que eles trazem, como por exemplo, pessoas que traficaram a vida inteira, trabalharam ali na venda, na porta de casa, enfim, de um local. Eu ouvi a experiência de uma pessoa que me disse assim, eu tive que trabalhar muito, porque chegava o horário que eu ia lá fazer o atendimento dos clientes, vamos dizer assim, que, né, é assim que eles se titulam, eles disseram que sentiam uma abstinência de ir para o local. E eu fiquei impressionada com essa experiência, né, com esse desabafo de uma pessoa que, quanto egressa, então não está mais preso, mas a necessidade, e aí eu tentei imaginar, e conversando, a pessoa me disse, é a adrenalina. Então, saúde mental, muitas vezes as pessoas não conseguem entender que não é somente o vício, uma situação química, né, uma droga, uma bebida, não, é muito além disso, tem muito mais envolvido, né, no psicológico do ser humano, e dessas pessoas que estão comprometidas de alguma forma, e precisam de ajuda. E se a família também não estiver bem estruturada emocionalmente, não vai conseguir dar o suporte para essa pessoa. Então, mais uma vez eu digo, a presença da psicologia, os profissionais da área, tanto na vida antes cárcere, durante e pós-cárcere, para a família e para a pessoa, é de suma importância. E precisa se dar atenção a isso. Lisiane, em bom gauchês, vai te catar, que a pergunta é muito técnica e que tu não sabe, tá? Tu é uma pessoa que tem muito a ensinar, tu consegue explicar às vezes coisas que a gente diria com outros termos, de uma forma que as pessoas entendem. Então, mais uma vez, é uma honra te ouvir, né? Com a Kamene eu não tinha essa experiência ainda, só do diálogo das reuniões, mas tu explicando as coisas eu já sabia que seria muito bom nível, e está sendo com as duas, né? Porque isso que tu falou, assim, e que a Kamene tinha falado do atendimento aos familiares, da importância do vínculo, que é justamente o que o cárcere faz, né? Tem um jurista, o Zaffaroni, um argentino, que ele diz que a função principal do cárcere é cortar os laços horizontais, e esse é o aspecto mais punitivo dele, e é o que causa maior estrago à saúde mental. Não precisa a pessoa ter algum diagnóstico para estar preso e estar sofrendo, né? Mesmo quando algumas pessoas dizem, mas tem uns que gostam, não sei, né? Mas o corte de vínculos, né? Se a pessoa já nem tinha vínculos, então ela já estava em sofrimento antes, tá? Quando tu diz um sabonete, a manutenção de um vínculo, né? Então, esse sabonete é saúde mental, entende? Desde o momento em que a pessoa familiar escolhe, né? O
isso já é um reforço do vínculo e o momento que a outra pessoa recebe. Então, me parece que esse é um dos nossos principais desafios, assim, trabalhando como psicólogas dentro do sistema prisional. Apesar da superlotação, das barreiras que às vezes são colocadas entre nós e as pessoas atendidas, apesar das barreiras também entre nós, as pessoas atendidas e as redes de saúde mental, parece que o principal desafio tem sido esse, assim, como ajudar a pessoa a refazer ou a criar vínculos, né, que deem outras oportunidades para ela quando estiver em liberdade, que deem a ela opções diferentes das que ela tinha quando entrou. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para as duas, talvez assim como mensagem final, de o que vocês acham que a psicologia, como sistema, assim, que o Conselho de Psicologia pode ainda fazer para as famílias, para a frente aos coletivos carcerários e para as psicólogas que trabalham dentro do sistema prisional. Uma frase ou duas, né? Desde já agradecendo a participação de vocês, que foi um privilégio e uma honra para mim. Eu vou tentar responder essa pergunta inicialmente, né, salientando o quanto foi importante, né, ouvir a Lisiane e estamos, né, numa sintonia aqui nesse diálogo, porque justamente os exemplos que a Lisiane trouxe conversam com essas questões um pouco mais de conceitos, um pouco mais teóricas que eu busquei trazer antes, né? Então é muito interessante como essas questões se articulam. E tentando resumir, eu pensei também num exemplo, né? Enquanto a Lisiane falava, tem uma prática que eu realizo, né, no espaço onde eu trabalho, que é o Cine Debate, que é uma prática, né? Num grupo assistimos a um filme e após a um debate. E a minha expectativa quando eu propus essa atividade era trabalhar diferentes fatores de proteção, né? O pensamento crítico, né? A questão, né, de fomentar, né, fortalecer relações saudáveis, um espaço seguro para essas pessoas expressarem suas opiniões. E o principal resultado que essa intervenção trouxe veio através da fala de um dos participantes, quando ele relata: o que ficou para mim desse grupo é que é a primeira vez que alguém de fora me olha nos olhos e me vê como ser humano. Eu relato isso e sempre me emociono muito, porque eu acredito que a gente está falando de humanização. Então, sim, temos aí diferentes níveis de prevenção à saúde, diferentes intervenções que precisam ser realizadas para o cuidado à saúde mental dessas pessoas, mas tudo isso perpassa pela humanização. Então, eu acho que dá visibilidade, né, dá legitimidade, espaço de fala, tanto para quem está privado de liberdade, quanto para quem trabalha nesses espaços que muitas vezes não tem, né, um espaço para trocar, para falar. Então, acredito que esse é um trabalho excepcional que está sendo realizado, né, pelo Conselho, no sentido de trazer a psicologia que é feita no sistema prisional, né, por um espaço de destaque para que as pessoas possam conhecer e se aproximar um pouco mais dessa realidade. Então, eu falei um pouco mais do que eu gostaria, mas acho que, resumindo em uma palavra, Mainar, humanização. Mini, eu pego o mesmo teu gancho, né? Eu acho que a palavra principal para tudo isso é humanização, é mudar totalmente esse sistema cultural que a gente tem, que visualiza o sistema prisional como punitivista e negacionista em relação à herança escravagista que a gente tem impregnado em tudo isso. Então, em todos os fatores, assim, eu sempre coloco essa relação, né, negro, pobre, relacionado a essa questão do aprisionamento, e nós precisamos ter um olhar mais humano, e com certeza mais pessoas querem ser olhadas nos olhos como seres humanos e entendidas dentro da sua complexidade e dificuldade, e isso é natural de todos nós, seres humanos, né? A gente quer isso, a gente necessita disso, e essas pessoas talvez nunca tenham tido. Então, mais do que nunca, a gente vê também aquele termo de ressocialização, que não existe ressocialização de alguém que nunca
teve acesso à humanização, a essa questão humana mesmo. As dificuldades foram tantas, então as coisas só vieram aumentando as dificuldades que já se tinha. Eu, sinceramente, agradeço a oportunidade de estar participando com vocês, dividindo essas experiências. Se deixassem, teria muito mais para dividir, porque a gente vivencia o dia a dia. A Maynar sempre sensacional nas suas colocações, nas oportunidades também. É um prazer, assim, estar dialogando com vocês. Espero ter colaborado e queria dizer para vocês o seguinte: se esse material ele for chegar a quem precisa, que eu acredito que principalmente órgãos competentes, o Estado em si e o Judiciário, né, que possa ser chamada a atenção deles, porque pessoas que se interessam pela causa e que tentam de alguma forma colaborar precisam ser ouvidas. As melhores construções são feitas pelas pessoas de chão de fábrica, porque sem elas nada é construído. E para leis e para tudo que envolve o sistema prisional, são os familiares que vivenciam, são os técnicos, né, do sistema prisional que vivenciam o dia a dia e muitas vezes afrontam o seu próprio ensinamento e entendimento de ser humano, vivenciando realidades terríveis dentro do sistema prisional. E muitas vezes, esses profissionais que vão lá ajudar na saúde de outras pessoas acabam adoecidas, porque o Estado é negativista e não oportuniza pessoas que realmente querem fazer a diferença. Eu acho que, na verdade, a tentativa é de esgotar para que a gente não siga o trabalho. Mas, enfim, né, somos guerreiros e vamos continuar até o fim. Obrigada. A gente sempre aprende muito contigo, Lisiane, e contigo também, Kamene. Já sabemos agora que podemos te chamar quando a gente quiser passar uma mensagem técnica e vivencial para a sociedade, porque é assim que o conhecimento se constrói, né? Tanto na vivência como no estudo. Eu fiquei pensando que a gente nem mencionou o manicômio judiciário, porque o manicômio judiciário é algo que eu gostaria que deixasse existir. Eu trabalho para isso. Mas muitas vezes o manicômio e a prisão são vistos como a única solução e a melhor solução para tudo aquilo que não se sabe como lidar, que incomoda, que enfim, né? Então vamos trabalhar nessa mudança de cultura que vocês falam para que a gente encontre outras formas de lidar com as coisas, formas que entendam que somos todos humanos, né? Eu também já ouvi em alguns momentos, você é a primeira pessoa que me olha como ser humano, e isso é muito triste, né? Eu não queria ter esse relato para fazer, eu quero que todos sejam olhados como seres humanos. Então vamos trabalhar juntas para isso. Um prazer tê-las aqui, agradeço muito. Esperamos que tenham gostado do 15º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.